dia. Estava ajudando ali a Alice, o negócio dela. Meu Deus, trazei, pô. Ai, Senhor, tem misericórdia. Amém. Importante que chegou. Glória a Deus. Vamos dar início à leitura. Vamos. E assim estaremos orando. Amém? Ontem eu não vi que teve uma oração na casa da Raimunda. Raimunda. Sim. Teve oração lá. Amém. Aí. Estava lá na ligação, né? Não é, mas eu. Vamos orar. Vamos ler Salmo Glória a 15. Jesus. Salmo 15. Livro de Salmos, capítulo 15, fala dos cidadãos do céu. Glória a Deus pela vida da irmã nesta manhã. Sempre está bom, sempre está Eu sempre estou aqui. bom orando. Achou o Salmo 15? Está falando Já achei. de Achei. algo que é desconhecido de muitos, né? Que é o cidadão do céu. O que é o cidadão do céu? O verdadeiro cidadão do céu. O cidadão do céu é aquele que anda nos preceitos, nos conselhos, nos mandamentos do seu Senhor. Vamos fazer a leitura. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o reprovo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peita ou condenação, né, contra os inocentes. Quem faz isto nunca será abalado. Glória a Deus. Sabe? A Escritura, ela ensina que existe um padrão para mim, para você, que é cidadão do céu. Olha, cidadão do céu, ele tem que ter o quê? Essas qualidades, né? Que a Escritura, em Salmos 15, versículo 2, fala que é a qualidade de ser sincero, não é isso? E falar a verdade. A sinceridade hoje, sabe, irmã, na vida de muitos está longe. A verdade, ela é algo que muitos estão tentando alcançá-la, né? Porque é algo muito esplêndido, podemos dizer assim. Esplêndido por quê? Porque é algo que vem de Deus e não do homem. A verdade, ela te traz convicção, certeza. Ela te mostra o lugar certo. Ela não te deixa confuso.
Antes ela prova o que está diante dos seus olhos. Sabe, o Salmo 15 ele nos faz entender que existe umas qualidades naqueles que são escolhidos para entrar no reino, ter essa aprovação, sabe? Porque essas qualidades, elas não podem ser comparadas com uma prática de talento. Uma prática de talento é o quê? É você herdar isso pelo estudo dos homens, pela cultura, né? Pela sua convivência. Não, isso tem que vir de Deus na sua vida, né? Isso tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro, porque os aprendizados que a gente tem aprendido, ele vem de fora para dentro, que é o que nós aprendemos, A, B, C, D, E, F, G, H, e isso é o que vem de fora para dentro, mas o que Deus te ensina é o que vem de dentro para fora. Costumo sempre falar isto, dar esse exemplo, é de dentro para fora, não de fora para dentro. E quando nós entendemos isto, alguma coisa começa a mudar, sabe? Não só na vida daqueles que recebem essa plenitude de Deus, mas daqueles que estão ao redor desta pessoa começam a notar algo diferenciado. Porque você pode reparar que a Bíblia ela reprova, né, algumas atitudes que são faladas até por muitos que se dizem cidadão do céu. O versículo 3 diz assim, ó: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhum suborno ou opróbrio contra o seu próximo. Hoje, o que nós estamos vivendo é a realidade de um fruto ao contrário do que a Escritura diz com a vida daqueles que se dizem cidadão do céu. A Bíblia diz para você não defamar o seu, né? Difamar o seu próximo, né? Porque a sua língua, né? Ela, como diz Epístola de Tiago, ela é um pequeno membro, né? Que incendeia o quê? O corpo todo. Então, sabe, se a sua língua for afiada para defamar, ela não vai só destruir os que ouvem, mas também vai destruir a tua vida. Porque os que ouvem, eles têm tempo para se arrepender, mas o que fala já está contaminado, né? E isso é um perigo na vida de muitos que se diz o quê? Cidadão do céu. Quando diz sobre não, e nem faz mal ao seu próximo, nem aceita suborno contra o seu próximo, sabe? O pobre, né? Como diz a palavra aqui. Sabe, o que hoje nós estamos presenciando hoje é a pessoa se vender por um prato de lentilha, por 30 moedas de prata. Está fácil hoje comprar alguns que se diz o quê? Cidadão do céu. Porque eles
entende que só por ter conhecimento de Deus e por entender as coisas de Deus, eles entendem que eles podem falar mal do próximo, que eles podem, que nem aqui a Escritura diz, né, começar a difamar, né, o seu próximo e desejando mal, e eles não entendem que eles estão, sabe, ferindo a lei do Senhor, estão entrando em condenação sem eles saberem. Dói. Quando alguém te trai, quando alguém te faz algo que machuca o teu coração, dói. Dói. Tem ações que machucam do ímpio e também dos que se diz cidadão do céu, né? Tem gestos, olhares que machucam, sabe? O povo de Deus, eles têm que se cumprimentar, como diz a Escritura, saudai uns aos outros como os santos. Os santos se saudam, né? Se cumprimentam. É mais fácil você dar um bom dia, boa tarde ou uma boa noite para um ímpio do que para um cidadão do céu, né? O crente em Jesus. Tem pessoas assim, amados, que estão vivendo desta maneira. Ele ri para o ímpio, ele aperta a mão do ímpio, mas ele não fala como seu irmão em Cristo. E ainda ele se diz que o ímpio é melhor do que o cristão. Olha, dentro da matemática de Deus é diferente. Deixa eu te explicar uma coisa. Você que diz que o ímpio, ele é melhor do que o seu irmão em Cristo. Alguns chegam até a arriscar que o ímpio parece mais crente do que o crente, com suas falhas, com seus erros, demonstrar um fruto ao contrário do que a Bíblia diz. E resulta nessa guerra, nessas, né, tendas baratas, que só vão prejudicar a vida daqueles que compram esse barulho, né? Deixa eu te falar uma matemática de Deus. Sabe, a matemática de Deus é diferente. Ela não é igual a dos homens, não. Sabe, a matemática de Deus é assim, ó. Ele pega 5 pães e pega 2 peixinhos. E você somando isso, 5 pães e 2 peixinhos, é igual para 5.000 pessoas alimentadas. A matemática do homem, 5 com 2 pode ser 52. 5 mais 2 pode ser 7. Você vê que é diferente. Quem coloca a última palavra é Deus. Deus, ele pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, transformou em uma quantidade que alimentou o quê? Para mais de 5.000, né? 5.000 pessoas. Então você vê que quando nós falamos de matemática e de ciência de Deus, nós falamos de coisas sobrenaturais.
ciência do homem, na biologia, é que da rocha não sai água. Mas quando você lê na Escritura, quando Moisés passa no deserto e Deus fala para Moisés, toca nessa rocha, que dela sairá o quê? Água. Então saiu água da rocha e alimentou ali, né? Saciou a sede de todo aquele povo que estava com Moisés no deserto. Então você vê que a ciência de Deus, ela é diferente, sabe, da dos homens. Você quer falar de química? Quer falar dos químicos que estudaram e desvendaram muitos segredos? Eu vou te falar uma verdade. Você pode juntar todos os químicos da Terra que se formaram, que eles nunca vão explicar sobre a questão da água se tornar em vinho. Jesus foi num casamento na Galileia e chegando lá ele toca na água e aquela água se torna em vinho. Você não vai ver isto, amado. Sabe por quê? Porque isso é química de Deus, é poder de Deus. Isso não é estudo pedagógico de homens. Ah, mas é Deus que dá inteligência ao homem? É, até onde Ele quer. Porque a última palavra é de Deus. E para encerrar, para a gente orar, a Bíblia diz que no versículo 1, ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? É a pergunta que eu te faço. Qual é a sua habitação? Aonde é que tu quer morar? Esta é a pergunta que eu faço. Qual é a tua habitação, né? Aonde realmente você quer morar? Não estou falando de um quarto dos seus sonhos, numa casa linda, nem um apartamento num dos melhores lugares desta terra. Não é isso que eu estou falando. Estou falando é de eternidade. Você quer viver num corpo que é guardado por Deus, santificado por Deus? Você quer ficar vivendo num corpo onde o pecado te faz sentir dor, remorso, te faz você ficar cabisbaixo, te faz você olhar sempre para as coisas do passado, sabe? De ver te puxar para cima, ele te puxa para baixo, sabe? Tem dia que você sorri, tem dia que você chora, tem dia que você tem ânimo, tem dia que você está cabisbaixo. É como Jesus falou certa vez, é como a onda do mar, aqueles que duvidam do poder de Deus. Sabe? Você quer ficar habitando o quê? Num corpo que vai sempre te jogar na contramão dos ensinos de Deus? Você quer ficar morando eternamente o quê? Nesse lugar? Nesse monte? Esse lugar onde você se encontra muitas vezes sozinho, né? Distante de todos. Não, amado, não é esse lugar que Deus preparou para mim e para você, não é verdade? Deus preparou para nós, sabe, um lugar aonde não haverá dor nem tristeza. É esse lugar que você precisa entender que é o céu dos céus. A nova terra, o novo céu, como ele falou lá no Evangelho de João para os seus discípulos, como ele falou em Apocalipse, sabe? É um novo lugar já preparado para os que creem em seu nome. É ali que é o seu lugar, amado. Sabe, ali que está, sabe, a sua eternidade, do lado de Deus.
E quando você estiver aqui na terra, você tem que estar na palavra, nos seus estatutos, nos seus mandamentos, e viver na sua vida. Mas sem esquecer que existe um Deus que rege o seu deitar e o seu levantar. Você tem disciplina. Você tem disciplina nesse mundo, que não vem dos homens não, mas vem de Deus. Cuidado com a sua língua. Cuidado com o que você fala. Você está desejando mal para o próximo, está aceitando oferta para prejudicar alguém, está entrando em concordância com os ímpios, né? Cuidado. Isso é perigoso. Porque o Espírito de Deus está na vida dos sinceros, daqueles que falam a verdade. Não poderia falar muito nesta hora, porque estaremos orando neste momento. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração para você que assiste nesta hora, nesse vídeo.